vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona, me transforma, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, Senhor. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona, me transforma. Shalom, amados irmãos. Shalom, shalom. Boa noite. Boa noite. Peraí que onde está a câmera aqui eu não vou conseguir mexer. Aleluia, glória a Deus. A gente só está arrumando uma questãozinha aqui da câmera. Só um segundinho, peraí. Vamos arrumando a câmera do Instagram. Glória a Deus, amém? Só mais um segundo. Como vocês estão, amados? Boa noite. Na paz do Senhor Jesus. Fala paz, pessoal. Shalom. Fala shalom. Estamos na bênção do Senhor, amém? Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Boa noite para vocês. Miguel está dando boa noite aqui. Estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito. Mais um dia se passou. Quem viu aí esse sol, né? Você viu esse pôr do sol, queridos? Que tremendo. Pôr do sol tremendamente abençoado aí. Não que Deus não estava nos outros pôr do sol, mas esses dois últimos têm sido tremendamente inesquecíveis, né? É como se Deus estivesse falando, eu estou com vocês, né? E Deus está conosco no meio de todas essas situações. Queria que você fechasse os seus olhos agora e pedisse para o Senhor
falar com você, amém? Feche seus olhos, Pai, nós entregamos este culto nas Tuas mãos. Pai, nesta noite onde nós vamos falar sobre nós nos levantarmos na Tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Fala conosco através da Tua palavra, fala conosco através do Teu Santo Espírito. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, que todos que ouvirem esta palavra sejam tremendamente abençoados, ó Pai, no poder do Teu nome, Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu imenso amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amados? Nós vamos adorar ao Senhor agora. Vamos louvar a Deus com louvor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou construir minha vida em Cristo. Te engrandecemos, Senhor, aleluia. Declare, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que sobre todos é o Teu Jesus. Só Ele é digno, aleluia. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Te adoramos nessa noite, rendemos ao Senhor a adoração. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nós te pertencemos, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que
entregamos as nossas vidas. Sobre a tua palavra, Deus, nós nos colocamos, Deus. Aleluia, declara essa verdade. Minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou Declare que você vai construir a sua vida em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus e sobre a sua palavra. Este é o firme fundamento que vento nenhum leva ou destrói. Ele é a rocha da nossa salvação. Nós confiamos nele, nós confiamos em Jesus. Não seremos abalados. Aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Aleluia. Nós amamos o Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Meu ajudante me deixou aqui sozinha, foi cuidar das crianças. É horrível ficar sozinha aqui, mexendo nos computadores. Eu falei que eu e a tecnologia, a gente não é muito amiga, não. Mas amém, estamos aqui, estamos aqui. Eu vou me esforçando. Se o som estiver muito alto, vocês mandem o Thiago me avisar, porque eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo. Amém, queridos. Paz seja com todos, para aqueles que ainda não cumprimentamos. Deus abençoe vocês. É um privilégio estarmos juntos para meditarmos e falarmos daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, daquilo que Deus tem falado conosco. Amém? Hoje eu estava meditando e o Senhor me fez ir estudar e ler e rever a vida de Josué. E lá no capítulo 6 de Josué, nós ainda não vamos ler este versículo, mas eu queria compartilhar com você um pouco da história antes de entrarmos no texto. Josué, no capítulo 6, o livro de Josué está falando e relatando sobre a conquista de Jericó, né, a forma como deveria acontecer a conquista de Jericó. E Deus ele havia dado ordens antes dessa conquista, dizendo que quando eles tomassem a cidade de Jericó, tudo o que havia nela deveria ser destruído para que isso fosse entregue como oferta a Deus, que eles deveriam poupar apenas a prostituta Raabe e a sua família, porque ela tinha deixado que os espias de Josué ficassem na casa dela, ela tinha contribuído com o povo de Israel, então ela seria poupada juntamente com a sua família, e os objetos de prata, de ouro, de bronze, de ferro, eles deveriam ser separados para o Senhor. Mas a história lá de Josué 6 nos diz, Josué 6 e Josué 7 nos diz que Acã foi uma pessoa que não obedeceu completamente aquilo que Deus havia pedido. E a palavra de Deus diz que Acã, ele escondeu algumas coisas. Ele ficou com algumas coisas. E a palavra diz que por causa disso,
Deus se irou com o povo. Deus se irou com os israelitas. Olha só, queridos, o pecado de a desobediência de fez com que Deus ficasse irado com o povo. Fez com que o povo sofresse, uma nação inteira sofresse as consequências do pecado de Então, não diferente quando nós vemos, né, Adão, por causa do pecado de a humanidade inteira sofreu as consequências, não é verdade? E não é diferente em outras circunstâncias, em outras situações. Por causa de uma nação inteira pode pagar o preço. Por causa de gerações podem ser afetadas, não é verdade? A atitude de uma pessoa, a desobediência de o mau comportamento de o pecado de ele pode trazer consequências sobre o todo, sobre muitos, sobre outras pessoas. E a próxima cidade que eles iam conquistar depois dessa conquista de Jericó era a cidade de Ai. E aí o que Josué faz? No capítulo, se não me engano, isso já está no capítulo 7 de Josué. Mas o que Josué faz? Ele manda de novo espias, ele manda algumas pessoas para olhar a terra, para vigiar, para ver como é que é e para trazer informações para que eles montem uma estratégia, para que eles perguntem para Deus como vão fazer. E quando ele manda esses homens olharem a terra, eles voltam dizendo que para conquistar a cidade de Ai, não precisava enviar muita gente, porque Ai tinha poucos habitantes. E então os israelitas, a Bíblia fala que os israelitas, eles montaram um exército de mais ou menos 3.000 homens, e eles foram para conquistar Ai. Só que a Bíblia diz lá em Juízes 7, no comecinho, versículo 4, a Bíblia diz que os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram alguns deles. E o verso 5 diz assim: o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. E aí a história se desenrola no verso 6 e no verso 6 diz que em sinal de tristeza, deixa eu abrir aqui, aí a gente vai lendo à medida que eu precisar. Vamos lá, abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, lá no comecinho da sua Bíblia. Então a Bíblia fala lá em Josué 7, no versículo 6. Em sinal de tristeza, Josué, ele rasgou as suas vestes e ele se jogou no chão com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Ou seja, ele vai diante daquilo que era a representação da presença de Deus, ele vai diante da presença de Deus, ele rasga as suas vestes em sinal de tristeza, ele se joga no chão. E aí fala que os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde, ou seja, por um período. E depois diz assim: e fizeram como ele, também jogaram terra sobre a sua cabeça para mostrar que estavam tristes. E aí a Bíblia fala de uma oração que Josué faz. E essa oração, ela está lá no versículo 7 de Josué 7, diz assim: Josué disse: ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que eu posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? E ali Josué começa a perguntar ao Senhor: meu Deus, o Senhor nos fez atravessar o Jordão para isso, para a gente perder, para nos matar? Então é melhor o Senhor ter deixado a gente do outro lado do Jordão. Mas olha Deus, o que o Senhor vai fazer? Né? Por amor ao seu nome, o que o Senhor vai fazer? Por causa do seu nome, porque o Senhor jurou, o Senhor disse para os antepassados, o Senhor fez promessas, e o que o Senhor vai fazer? E a resposta de Deus é o que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite.
Deus responde a Josué. E eu vou pular a primeira parte da resposta. Vamos ler tudo, vai. Mas o verso 13 é o tema dessa mensagem. Josué 7:13. Mas nós vamos ler a resposta que Deus dá a Josué. Deus responde a Josué no verso 10. Levanta-te. Por que é que você está aí desse jeito com a cara no chão? O povo de Israel pecou, eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem, ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e colocaram no meio da bagagem deles. E é por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. E o verso 13, gravem o verso 13, diz assim: levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã. Diga que se purifiquem para amanhã. Porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Hoje eu estava ali nos meus momentos a sós com Deus, perguntando ao Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer trazer de mensagem? E Deus falava assim comigo: fale sobre Josué. Eu falei: Josué de novo? Josué, eu já preguei sobre Josué. Eu falei: Deus, Josué, mas... E aí eu comecei a ler o livro inteiro de Josué. E eu tava limpando aqui a casa e eu liguei a minha Bíblia no áudio. E eu tô limpando e ouvindo a palavra de Deus, e ouvindo. E ficou uma palavra assim, ó, na minha cabeça: levanta-te, levanta-te, levanta-te. E este é o tema dessa mensagem: levanta-te. E quem está dizendo isso é o Senhor: levanta-te. E ele diz no verso 13: levanta-te e vá santificar o povo. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração: diga ao povo para se purificar, porque amanhã o Senhor, ele vem com uma providência. Só que Deus está orientando o quê? Ei, se santifiquem. Tirem do meio de vocês aquilo que corrompeu vocês. E ali naquela história a gente está falando que Acã, ele pegou algumas coisas. Acã, ele pegou alguns objetos. Acã desobedeceu a Deus. E Deus fala para eles: ei, enquanto vocês não se livrarem daquilo que vocês pegaram, ou seja, enquanto vocês não se livrarem daquilo que é pecado, daquilo que me desagradou, daquilo que os fez corromper, vocês não vencerão o inimigo. Então ele diz: ei, Josué, para de chorar, levanta do chão. Tá triste por quê? Tudo isso está acontecendo porque o povo se corrompeu, o povo se perdeu, o povo se distanciou daquilo que Deus mandou fazer. Então, ei, agora não é hora de se abater, agora não é hora de você ficar chorando, de você ficar abatido. Se levante, Josué. Tava Josué, a Bíblia fala que era Josué e os líderes, eles estavam ali, Deus respondeu. E Deus respondeu como orientação: se levante e vá santificar o povo. E vá santificar. Josué estava ali triste. A palavra diz que o povo estava desanimado e havia perdido a coragem, queridos. E a resposta de Deus é: levante-se. Ei, não é tempo de entregar os pontos. Não é tempo de ficar pelos cantos chorando. Não é tempo de murmurar. Não é tempo, queridos, de tristeza, de abatimento. Deus está dizendo para mim e para você: levante-se. Levante-se. Não, o chão não é o nosso lugar agora. Agora é hora de nós nos posicionarmos. E quando nós nos levantamos, Deus fala conosco. Quando nós nos levantamos para ter uma conversa com Deus. Nós não nos colocamos em situação de abatimento. Nós não nos colocamos em situação de entrega e de derrota. Mas Deus está dizendo para mim e para você: se levante, se posicione.
se santifique, porque ele disse para Josué: levante-se e vá santificar o povo. Hoje Deus está nos dizendo: fiquem de pé. Mas muito mais do que isso, sabe o que é, queridos? Não é o levante-se só para você fazer algo. Esse levante-se, ele significa: ei, recobre o seu ânimo, volte a se animar, volte a criar coragem, volte a gerar no seu coração esperança. Se disponha novamente, levante-se. O Senhor está dizendo: ei, fique disposto novamente. Chega de abatimento, chega de prostração. Não é para nós nos entregarmos, querido, não é para nós baixarmos guarda. Nós continuamos buscando a presença de Deus, e é só a presença de Deus que nos santifica. É só a presença de Deus que nos santifica, é só pelo Espírito, pela palavra, pela própria presença do Senhor que somos santificados. O Senhor, ele está virado com a desobediência do povo. E ele diz para Josué: por que você está com a cara no chão? Ei, por que você está prostrado? Por que você está abatido? Tudo isso é consequência. Tudo isso vem de algo que começou antes. Tudo isso vem de uma desobediência. Tudo isso vem de um afastamento da presença de Deus. Tudo isso vem porque houve um esfriamento, porque não se seguiu aquilo que Deus orientou, porque Deus não tem prazer em colocar os teus filhos em dor, em colocar os filhos em processo de sofrimento. Não há prazer nisso. Mas Deus disse para Josué: ei, por que você está aí? Isso que está acontecendo, Israel começou a perder a batalha porque não obedeceu, porque o Senhor havia dito que estaria com eles. Acã pegou algo em oculto, mas ei, querido, aquilo que é feito em oculto, as pessoas talvez não vejam, mas Deus, a palavra diz que Deus tudo vê. O Senhor tem a ciência e o conhecimento de todas as coisas. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: santifiquem-se. Ei, aonde é que nós nos corrompemos? O que é que nós perdemos? Aonde foi que nós caímos? O Senhor está dizendo: levante-se e se santifique. Levante-se e se santifique. Aonde é que nós tropeçamos e caímos? Aonde é? Qual é o pecado que cometemos? Qual é a situação que nós nos deixamos levar, ou fizemos, ou deixamos de fazer? E deixar de fazer quando Deus nos manda fazer também é desobedecer. Ei, querido, de Deus nada fica oculto. Acã pegou algumas coisas escondido. O povo pereceu, mas ninguém sabia o porquê estava perecendo. Foi feito às ocultas. Ei, querido, de Deus nós não ocultamos absolutamente nada. Isso é válido para nós, isso é válido para aqueles que estão no governo, isso é válido para os chefes das empresas, para as pessoas que estão no trabalho. Enfim, em todas as situações, de Deus não se esconde absolutamente nada. Aquilo que está sendo feito em oculto, o Senhor tem ciência, o Senhor, ele tem conhecimento. Mas eu quero te dizer algo: a santificação, ela libera poder. Diga aí aonde você está: a santificação libera poder. Ah, queridos, Deus está nos pedindo para nós recobrarmos o nosso ânimo, ficarmos de pé, mas nós nos posicionarmos para santificar. Santificar, e a santificação libera poder. Deus pediu para Josué santificar o povo, e a palavra diz que se ele não fizesse, eles seriam derrotados pelo inimigo. Então Josué tinha que dizer ao povo para se santificar. Ei, a santificação libera poder. Se eles se santificassem, Deus viria de novo, Deus se manifestaria de novo, a mão de Deus viria de novo em favor deles. Eles precisavam se santificar e devolver aquilo que foi perdido. Eles precisavam encontrar aonde foi o erro, o que foi que aconteceu. Olha, isso precisa sair do nosso meio, isso aqui precisa deixar de fazer parte das nossas vidas. E era isso que Deus estava pedindo para eles: se santifiquem, porque a santificação libera poder de Deus. Santificação, queridos, ela não vem do dia para a noite.
Não é aceitei Jesus, me tornei santo. Não, a santificação ela é um processo. Nós estamos em processo de santificação, no qual Deus é convidado para nos possuir por completo. Esses dias nós estávamos assistindo uma live do Luiz Hermínio, do apóstolo Luiz Hermínio, e ele dizia assim: querido, eu já passei da fase de falar Deus me usa, eu tenho falado para Deus, Deus me possua, me possua. Eu não quero ser só um lugar onde o Senhor vem visitar, eu quero ser um lugar onde o Senhor vem habitar. Eu quero que o Senhor me tenha por completo, corpo, alma e espírito. Eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida. Eu quero que o Senhor assuma o controle da minha mente, da minha boca, dos meus sentidos, do meu coração, das minhas emoções. E aí ele falava, né, sobre, é muito mais profundo do que falar Deus me usa, porque, queridos, a Bíblia mesmo diz que nos últimos dias vão ter aqueles que vão chegar e falar, mas Deus, eu fiz isso, eu expulsei demônios, e ele vai dizer, aparta, olha, sai de perto de mim porque eu não te conheço. Então, mais do que ser usado, querido, eu não quero ser usada por Deus, eu quero ser possuída pelo Espírito de Deus, eu quero que o Senhor me tenha por completo. Este tem que ser o desejo do nosso coração, e à medida que eu me aproximo dele, ele vai me santificando, ele vai, à medida que eu tenho contato com a glória de Deus, à medida que eu conheço o Senhor, os meus pecados eles vão sendo trazidos à luz, aquilo que me corrompe, ou aquilo que de ruim que há em mim, no meu caráter, na minha personalidade, o Senhor vai modelando, porque à luz de Cristo, querido, nós somos transformados, nós vemos o que há de ruim em nós, e nós oramos e falamos, Deus, muda isso em mim, transforma isso em mim, para que eu seja, Deus, cada dia mais parecida com o Senhor, para que de fato eu seja a imagem e semelhança, a sombra de Deus. Aleluia! A santidade, querido, a santificação é um caminho para a liberdade. Aí você fala assim, pastora, mais ou menos, porque para eu me santificar eu tenho que me privar de algumas coisas. Ei, Gálatas 5:1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitei outra vez a um jugo de escravidão. Antes nós éramos escravos do pecado. Quando Jesus nos chamou, quando nós aceitamos o Senhor Jesus e começamos a fazer parte da família de Deus, a palavra diz que foi para a liberdade que Ele nos chamou. E Ele está falando, olha, continuem firmes. Não se coloquem outra vez debaixo do jugo de escravidão. Antes nós éramos escravos do pecado. O pecado nos dominava. Mas agora o Senhor, quando nós entramos em processo de santificação, nós temos o controle, nós temos o domínio sobre a nossa carne. E nós podemos dizer não ao pecado e viver a vida de liberdade para a qual Cristo nos chamou. Aleluia, somos livres, queridos, não somos mais escravos. Não precisamos mais andar como escravos, foi para a liberdade que Ele nos chamou. E o Senhor está dizendo para mim e para você, levante-se e santifique. Levante-se. O Senhor está pedindo para mim e para você se posicionar. Nós precisamos agora tomar uma posição. Nós precisamos nos levantar. Querido, Elias, depois de vencer os profetas de Baal, a Bíblia fala que ele calou os profetas de Baal, ele matou os profetas de Baal. Deus se manifestou com grande poder, mandou fogo do céu. Nossa, que manifestação incrível! E a Bíblia fala que Jezabel ameaça Elias, uma mulher ameaçou Elias. E a palavra diz que ele ficou com medo e foi para o deserto, e aí ele sentou debaixo de uma árvore e ele orou desejando a morte. E sabe, queridos, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, isso está lá em 1 Reis. A Bíblia fala que ele orou desejando a morte. Ele fala assim, 1 Reis 19, no verso 4, diz assim, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso. Queridos, ele tinha acabado de matar os profetas de Baal, Deus havia se manifestado com fogo, caiu fogo do céu. E aí ele na oração que ele faz a Deus, ele fala, Deus me mata, eu sou um fracasso. O medo tomou conta dele, Elias entrou num sentimento de autocomiseração, falando, Deus, quem sou eu, Deus? O que eu sou, o que eu fiz, ó, pobre de mim, coitado de mim, Deus acaba com a minha vida. E é lindo porque a Bíblia diz que Elias ora, ele se deita debaixo de uma árvore e cai num sono.
E no meio do sono, um anjo toca nele e diz: levante-se e coma. Deus não veio alisar a tristeza e o abatimento dele. Deus diz: levante-se e coma. E aí, quando Elias olha em volta, ele vê, né, um pão assado nas pedras, uma jarra de água, pão e água. Jesus é o pão vivo. E ele é a fonte inesgotável de água que sacia a nossa sede. Deus deu para ele pão e água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Mas peraí, o que o anjo tinha dito? Levante-se e coma. E ele volta a dormir. E o anjo do Senhor Deus volta, toca nele de novo e diz: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. E a Bíblia fala que ele anda depois disso por 40 dias e 40 noites. E aí ele entra numa caverna. E quando ele entra na caverna, Deus fala assim para ele: o que é que você está fazendo aqui? Deus pergunta para ele: o que é que você está fazendo aqui? Deus falou para ele: levanta e come, porque existe algo a ser feito, porque você tem uma jornada, porque existe algo que eu estou comissionando você para fazer. E Elias levanta, ele come e ele entra numa caverna. E aí no verso 1 Reis 19, no verso 10, o Senhor, no verso 9 Deus fala, né? O que você está fazendo aqui, Elias? E aí no verso 10 Elias responde: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho te servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. E Elias está ali se lamentando para o Senhor. E a resposta de Deus é: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. E não diferente, Deus está dizendo: ei, se levanta, porque eu quero falar com você. Ei, se posiciona, porque eu quero me revelar a você. E aqui Elias tinha entrado numa caverna. Aqui Elias tinha ido lá se lamentar com o Senhor e falando: ah, Deus, mataram todos os profetas, olha só sobrou eu. E Deus fala: sai dessa situação, sai dessa autocomiseração, sai desse abatimento. Ei, sai. E Deus fala assim: sobe no monte, e sobe no alto do monte. Não diferente, Deus também estava dizendo para Elias: ei, eu quero falar com você. Sai dessa prostração, se levanta, se posiciona. Queridos, à medida que nós nos santificamos, o Senhor ele vai se revelando a nós. Quanto mais nós nos santificamos, mais nós conseguimos nos aproximar dele. E ele se revela a nós. Aleluia! O Senhor quer falar comigo e Ele quer falar com você. E Ele está dizendo: saia da prostração. É tempo de nós nos colocarmos de pé. É tempo de nós pararmos para ouvir o que Deus está querendo dizer. E de nos santificarmos. Porque à medida que nos santificamos, nós nos aproximamos dEle. Ah, querido, abre a tua Bíblia lá em Isaías 60. Isaías 60, verso 1 e 2. E com isso eu quero terminar. Isaías 60, verso 1 e 2, diz assim: levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você aparece a glória de Deus, aleluia! O Senhor está dizendo: ei, se levante. Querido, ninguém pega uma luz e acende para colocar debaixo da cama. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Ah, querido, agora não é momento de se abater, de se prostrar, de chorar, de ficar falando para Deus: ai, Deus, eu sou pobre, coitado. Não! Agora é a hora que o Senhor fala: se levante, saia da caverna, porque eu vou me revelar a você, eu falarei com você, eu me manifestarei a você. E ele diz: se levante, Jerusalém,
Amém. Se levante para que a luz do Senhor brilhe e resplandeça, porque o mundo está em trevas, porque as pessoas estão na escuridão e o Senhor está dizendo que a glória dele está se manifestando em mim e em você. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo, queridos. Nós precisamos resplandecer a glória de Cristo. Ai, se você fala assim, pastora, mas você não sabe o vale que eu estou vivendo. Querido, você está no vale. Ezequiel também foi levado para o vale. E sabe o que ele fez lá no vale? Profetizou. Ele abriu a boca dele, ele se posicionou, ele começou a declarar as verdades do céu. Querido, então se você está no vale, se você está se sentindo num lugar onde você só enxerga morte, ossos secos, onde você não consegue ver vida, o Senhor está dizendo, se levante, se posicione, comece a declarar vida onde há morte, comece a declarar o espírito de vida nos hospitais, comece a declarar vida sobre aqueles que foram acometidos por enfermidades, sejam elas quais forem, comece a declarar para os pulmões que não tem mais funcionalidade que eles vivam, comece a declarar aonde não há alimento, que eles brotem, que eles venham, que os celeiros do céu se abram, querido. É tempo de nós nos levantarmos e profetizarmos e falarmos e nos posicionarmos e nos santificarmos, porque Ezequiel profetizou conforme o Senhor ordenava. Ezequiel profetizou segundo aquilo que Deus mandava. Então, para nós ouvirmos a Deus, para nós recebermos de Deus, nós precisamos estar santificados. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos limpar ainda mais, nós precisamos nos aproximar dele ainda mais, para que à medida que ele falar, profetiza, nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos declarar, e o Espírito de Deus vai fazer, porque ele é poderoso. Aleluia! Oh, querido, levante-se, levante-se, levante-se. Levante-se, não é tempo de prostração nem de abatimento. Receba de Deus esta palavra, receba direto do altar do Senhor. Levante-se, se santifique, e ainda que você esteja se vendo no meio de um vale, comece a ouvir do Senhor e a profetizar. Comece a ouvir dos céus, comece a se conectar com Deus e fala: Deus, o que é para eu profetizar neste lugar? Quais são as ordens de comando que eu devo dar? Querido, quando você ouve a Deus e Deus manda você fazer, Ele estabelece, porque é para a glória dEle, é para a glória dEle, tudo é para que o nome dEle cresça, é para que Ele apareça, é para que a glória de Deus se manifeste. Por isso Isaías 60, no verso 2 diz, no verso 1 diz: a glória do Senhor está brilhando sobre você. A glória do Senhor está brilhando sobre você. Resplandeça, resplandeça, brilhe na escuridão, leve vida onde há morte, leve alegria onde há tristeza, leve esperança onde já não se acredita mais. Querido, essa palavra é para mim e para você. Nós precisamos agora sair dessa prostração, sair desse declínio, dessa situação de miséria espiritual, de nos colocarmos como vítima da situação. Ei, querido, nós precisamos nos santificar sim, se arrepender sim todos os dias, isso faz parte da santificação. Mas ficar chorando para Deus, dizendo: Deus, quem eu sou? Deus, o que eu vou fazer? Deus, quem eu sou em ti? Mas o que vai acontecer agora? Se levante, se santifique e comece a resplandecer a glória do Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus. E com isso eu quero compartilhar com vocês um cântico que diz: sonda-me e usa-me. Senhor, mas mais do que ser usado, eu quero que o Senhor me tome, que o Senhor possua a minha vida, o meu coração, os meus sentidos, que o Senhor venha e se manifeste através de mim, através deste meu irmão que está do outro lado, que a glória do Senhor resplandeça sobre você em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sonda-me, Senhor, Aleluia. E me conhece. Quieta o meu coração. Peça ao Senhor para que Ele te transforme. Transforma-me. Aleluia, Senhor. Nós queremos ser santificados pela Tua palavra. Queremos que a Tua palavra, Senhor, se manifeste em nós e através de nós. Até que em mim
se ache só a ti. Enche-nos até que se ache só o Senhor. Vem nos possuir com a tua presença. Aleluia. Usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós queremos levar a tua glória, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Vem nos usar, Jesus. Nós queremos ser luz no meio da escuridão. Sonda, Deus, esquadrinha o nosso E coração. me conhece. Nós queremos, Deus, nos apresentar diante do Senhor com mãos limpas e um coração puro. Santifica-nos, ó Deus, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Aleluia. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e Glória a Deus. usa-me. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar agora. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque mais um dia se passou e mais um dia o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. Mais um dia o Senhor tem mostrado a sua bondade, a sua fidelidade. Mais um dia o Senhor tem mostrado que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor que nos protege, que nos guarda. Oramos em especial sobre aqueles que estão, Senhor, doentes, não apenas do Covid-19, mas doentes em todas as situações. Envia a tua cura sobre os pulmões, envia a tua cura sobre os lugares. Declaramos cura agora nas UTIs, no nome de Jesus, nos hospitais, nos quartos. Nós declaramos em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre aqueles que estão na linha de frente, trabalhando, sobre os nossos pastores, sobre a vida de cada um da Semear e Colher. Declaramos a bênção do Senhor sobre cada lar. Aqueles que têm falado que estão doentes, nós declaramos a sua cura. Nós declaramos que praga alguma chegará até nós, sobre nossos filhos, sobre nosso lar. Abençoa o nosso governo, Jesus. Abençoa, Senhor. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Senhor, como nós somos dependentes de Ti, Senhor. Totalmente dependentes de Ti. Pedimos uma noite de paz, de alegria, de vitória, Senhor. E pedimos, ó Pai, que esses tempos, ó Pai, sejam
abreviados, Senhor, Sim, Jesus. para a honra e glória do Senhor, e que possamos o quanto antes voltar à normalidade das nossas vidas, ó Pai. Porque a verdade é que o Senhor nos guarda e nos livra de todo mal. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Nós profetizamos, não haverá caos na saúde, não haverá caos na economia, não haverá, porque tem um povo orando, tem um povo se arrependendo, e nossas casas são cuidadas por Ti. Deus, abençoe a nossa pastora Ivone, pastor Luiz, pastora Márcia, minha família, minha parentela, família do pastor Luiz, da pastora Márcia, pastor Sebastião, sua família, cada líder da igreja, cada pastor, nós abençoamos, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Queridos, é importante nós orarmos pela nossa nação, amém? É importante nós orarmos pela nossa nação. E hoje eu estava vendo uma notícia, eu fiquei bem feliz, assim, que eu vi que acharam mais um remédio aí para curar, né, com 94% de efetividade. Então, orem pelos nossos governantes, orem para que, em nome de Jesus, tudo possa voltar, não como antes, queridos. Eu creio que não voltará como antes, mas voltará melhor do que antes, porque tem promessa de Deus para a igreja dele. Amém? Nós somos o povo amado de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. E amanhã nós nos veremos. Amanhã vai ter gente nova ministrando. Vai ser uma grande bênção. Fiquem na paz. Até lá. Beijo, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos lá.